Olá, amigo ouvinte da Rádio Brasil de Fato. Aqui é o Dr. Sérgio Lima, no programa Sarau do Tempo Livre, esse que é a continuação do antigo Sarau Brasil Atual. Eu agradeço muito a sua audiência. Hoje eu estou aqui com dois entrevistados bem bacanas. O Macaco já esteve conosco. Dá um salve aí, amigo Macaco, para o nosso amigo ouvinte. Um salve aí para os ouvintes, para aqueles que conheciam o programa antigo, para quem está chegando no atual. Parece que é papo bom e sarau. É isso aí. E o Guto Pinot. Salve aí, Guto. Dá um salve para o nosso Salve, amigo ouvinte. salve aí para todos os ouvintes, tudo bem? Parece que vai rolar sarau e música aí, hein? É isso aí. Então, a gente estava conversando um pouco antes, né? O Guto tem aí uma influência forte do blues, né? Essa música norte-americana, muito ligada ao jazz, né? De lá também. Fala um pouco aí, Guto, como é que tem sido o seu percurso histórico aí com o blues? Gente, primeiramente queria dizer que é uma honra estar aqui conversando com vocês. Poder trocar essa ideia aqui vale muito, né? E cara, o blues ele me acompanha há muito tempo, né? Estava conversando com o Macaco sobre o Celso Blues Boy, né? O Celso Blues Boy é um cara que trouxe o blues, né, para a cultura brasileira. Ele era um cara que trazia o blues em português, né? E ele foi uma das minhas grandes inspirações quando eu decidi viver para a música e me dedicar para a minha arte, para viver do que eu acredito, né, que seja o que eu preciso fazer, seja a minha missão. O Celso Blues Boy ele foi a minha grande inspiração assim nas músicas, né? Para buscar um rumo e trazer para o português o blues. Né? Legal, bacana. Macaco, eu vi que você estava tirando aí uns solos de blues também. Você gosta do blues? Como é que é para vocês? Eu gosto, cara. Na verdade, foi minha escola também, né? Eu, quando aprendi a tocar guitarra, eu aprendi já querendo tocar blues. Já era essa a minha história. Só que o primeiro instrumento que eu toquei na minha vida mesmo, na verdade, foi berimbau, por causa da capoeira. Que maneiro. A música com a capoeira. E aí eu aprendi a tocar instrumento, a contar tempo, tocando pandeiro, atabaque e berimbau. Aí quando eu conheci a guitarra, aí eu fiquei doido. Aí eu quis deixar o cabelo crescer, blusa preta e pentatônica, cara. Meus amigos iam pra rua e eu ficava lá, sabe, tentando entender que porra é essa. Eu ficava buscando os fraseados do blues. Eu gostava né, daquela jogada do. Eu achava lindo, assim, eu via essas paradas. Falei, pô, e se eu misturasse o som da capoeira com o som do blues? Foi assim que eu comecei a compor, misturando essa veia rock com a cultura popular e com a música nordestina. Eu tenho uma família que é do Nordeste e eu sou capixaba, né? E lá no Espírito Santo a cultura popular é muito forte, então eu fiquei ali entre o blues, a música nordestina e a cultura popular. Muito maneiro. E aí eu até comentei com o Guto que a minha história mesmo sempre foi com a escrita, né? Na verdade, a música para mim ela é um fundo musical das coisas que eu escrevo, né? Tem gente que é o contrário, né? Assim, é muito da música e adapta ali uma letra para aquela música. Comigo foi um pouco diferente. Eu comecei adaptando as músicas às minhas letras e aí, com o passar do tempo, gravando discos, lançando e tendo novos parceiros e compondo com muitos tipos de compositores, eu fui entendendo outras dinâmicas, né? Às vezes você vai compor alguém que é mais ligado à melodia, ou a pessoa também é uma boa letrista, e aquilo vai se moldando. Mas a minha história ela, com blues ela é essa mistura aí também. Legal, mostra aí para nós então uma canção sua, um blues seu. Cara, um blues assim, eu vou mostrar aqui eu tenho não é bem um blues assim. Eu vou pôr aqui é um blues meio nordestino, né? Eu vou mostrar para vocês aí o forró espacial. Vamos ver como é que sai, ó.
pesquisar lá no Senado da construção de uma nave especial para levar a população para o espaço e dançar o forró espacial. Tem gente que já tá ligado aqui na Terra, tem comando que pode ser fatal. Jardim elétrico depois da meia-noite é a partida da nave de metal, porque eu vou viajar até de bicicleta. Vou viajar é pelo espaço sideral. E essa festa vai reunir planetas e celebrar nossa união astral. Down, down, down. Down, down, down. Down, down, down. Down, down, down. Porque eu vou viajar até de bicicleta. Vou viajar é pelo espaço sideral. E essa festa vai reunir planetas e celebrar nossa união astral. Eu digo down, down, down. Down, down, down. Down, down, down. Down, down, down. Se eu te amo dessa forma meio louca, beijo na boca viajando no vocal, planejando um cruzeiro pras estrelas. A supernova é meu destino final, porque eu vou viajar até de bicicleta. Vou viajar é pelo espaço sideral. Porque eu vou viajar até de bicicleta. Aí, esse é Macaco com seu forró espacial, é isso? É o forró Porra, espacial. Ela muito bom, velho. Eu liguei um looping aqui para testar também. E é um forró espacial. Ele é esse forró vindo do espaço, mas é um espaço que é dentro da gente também, né? Então, ele tem essa influência do Nordeste e essa história da gente poder viajar de bicicleta. Então, é uma música inédita do meu novo trabalho. Vou lançar agora um disco no estilo acústico MTV. Ele vai se chamar Caco Acústico, Memórias do Futuro. E aí eu vou fazer um apanhado da minha trajetória como compositor, né? As músicas que eu vi funcionar em show, as músicas que eu vi a galera cantar, com algumas novidades. O forró espacial é uma dessas novidades. É isso. Pô, parabéns, irmão. Muito lindo, cara. E você consegue trazer as duas culturas com êxito, hein, meu irmão? Parabéns, velho. É, cara, é legal. Por isso que eu te falei, eu acho que é uma parada que eu venho desde muito novo misturando. Os meus pais falando do Nordeste, eu viajando muito para o Ceará e, ao mesmo tempo, tocando blues, tocando rock e, ao mesmo tempo, ali junto com a cultura popular, aquele papo que a gente teve. Então, acaba que o forró espacial ele é um pouquinho dessa síntese, né? Muito maneiro. Legal. Legal. E você, amigo ouvinte que está aí, ou espectador do YouTube, está tendo aí também um furo musical aí. Eu brinco com ele sempre, né? Um furo musical quando alguém traz alguma coisa inédita, como você está trazendo, Macaco. Eu agradeço muito aí, tá mostrando no nosso programa, né? É, cara, e essa música ela é especial, ela é parceria com um querido amigo que já partiu, chamado Alexandre Lima.
E ela tem um lance também de... Foi um amigo que teve um sonho que ele tinha que me entregar essa música inacabada, que lembra até um pouco a história do blues também, né? Que é Robert Johnson, aqueles papos todos lá. Mas eu recebo, assim, esse amigo meu me mandando uma mensagem e falou, pô, eu tive um sonho que eu tinha que te entregar uma música inacabada do nosso amigo em comum que faleceu. E aí ele me entregou essa música inacabada. E aí eu lembrei que eu e esse amigo, lá atrás, ele cantava para mim esse refrão. E eu achei massa, para quer saber, eu vou escrever em cima disso, vou pôr mais melodia, vou completar a música. E foi a primeira vez que eu tive coragem na minha vida de fazer Down, Down, Down. Uma música minha que eu achava foda quando eu via os outros fazer, né? Mas assim, eu ainda não tinha tido coragem. E essa eu achei que eu falei, é agora que o Down, Down entra. Ficou lindo. Mas é isso. Ficou bacana mesmo, muito bom. E você, Guto Pinu, o que você tem para nos mostrar aí do seu trabalho? Pô, eu vou aproveitar então esse momento mágico aí. Uma honra ouvir sua música assim de primeira mão, meu irmão. Uma música inédita. Pô, muito bom. Vou aproveitar esse momento, vou tocar agora uma música inédita também. O nome dela é Entardecer, ela que dá o nome do meu EP que eu estou lançando agora, no dia 29 de maio, no Blue Note, Rio. Vou tocar para vocês uma canção que é um rhythm and blues soul, né? Muitas pessoas confundem a saudade com a nostalgia, né? A saudade, ela não é negativa. A saudade, ela sempre é boa. Então, a gente tem saudade de coisas boas. A nostalgia que pode ser algo meio triste, né? Nostalgia dos momentos que a gente não pode viver. Essa música fala sobre isso. Acenderam a cidade, começou a entardecer. Não sei se foi ansiedade ou só saudade de você. É que o tempo passou tão de repente que eu não pude perceber. Hoje o retrato na estante me lembra você. Não, 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 não. Eu lembro de você, eu penso em nós dois, e nada mais importa, fica pra depois. Eu lembro de você, eu penso em nós dois, e nada mais importa, fica pra depois. Acenderam a cidade, já anoiteceu. Não sei se foi ansiedade ou tudo que aconteceu. É que o tempo passou tão de repente que eu não pude perceber. Hoje o retrato na estante lembra você. Oh, não, 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 não. Não, 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 não.
você, eu penso em nós dois e nada mais importa. Fica pra depois. Eu lembro de você, penso em nós dois, nada mais importa. Fica pra depois. Yeah, no. Oh, no. Entardecer. Esse é Guto Pinot, você que está ligando agora na nossa rádio, no nosso programa, Sarau Brasil, Sarau do Tempo Livre, desculpa. Eu mesmo música, me atrapalho. Essa música, Sérgio, eu tentei trazer uma modernidade para o rhythm and blues, né, para o soul, trazer também o meu lado pop no que tem de blues dentro de mim, né, tentar transformar. E essa música Entardecer, esse lançamento que está rolando, é exatamente essa virada de chave, né, no qual eu comecei a aceitar compor o meu lado pop e trazer a minha raiz do blues dentro disso, né? Dando nome ao novo pop blues brasileiro, que é o nome do meu trabalho, o trabalho que está rolando agora, os shows que estão rolando, o nome é esse, que é deixar clara a raiz do blues, que é o gênero, a bandeira que eu quero sempre levar assim, para o meu trabalho, mas também conectar com novos públicos, né? Novas pessoas, com novos ouvintes, pessoas que também não têm acesso, às vezes, ao blues, por não ter uma língua em português, não ter um blues brasileiro. Assim, então, essa é a proposta do meu trabalho, entendeu? Tentar trazer isso, fazer uma ponte. Legal. Você estava falando também do Celso Blues, né? Ele é a maior inspiração. Esse cara é o cara, né, velho? Né? Conta aí um pouco Celso, como... O Celso Blues Boy, cara, eu conheci, eu tava andando de carro, molequinho, com meu tio. Aí eu sempre gostei do rock, do blues, né? Sempre toquei desde novinho, desde os meus 9 anos. A minha família toda é da música, é da arte envolvida. Meu avô é um compositor, inclusive é um dos compositores que eu mais admiro, que eu sou apaixonado pelo trabalho do meu avô, Dalton Nóbrega. Mas eu não conhecia o blues, né? E esse meu tio, ele uma vez falou assim: tá preparado? Eu vou te iniciar uma parada. Aí ele botou o Celso Blues Boy para tocar. 11 horas da manhã, eu abro a porta, do seu apartamento, eu vou te deixar. Quando eu ouvi isso, eu fiquei assim, caraca, que é isso, velho? Meu Deus do céu, que maneiro. E o Celso, né, aquelas guitarradas que ele botava, né, era bizarro ele tocando guitarra. E aí eu fui me apaixonando pelo blues. E a galera, eu faço parte de motoclube, né, por muito tempo. Eu toquei em muitos motoclubes também, porque a galera curte muito o blues, né? A galera curte o rock, o blues. E isso foi me levando, né, nesse caminho de me dedicar ao blues, né? Porque
Eram duas verdades juntas. Eu fiquei apaixonado pelo gênero e a galera do clube, a galera que eu andava também era apaixonada pelo gênero, então uma coisa foi junto com a outra, né? Mas é bacana, né? Você falando dessa questão, né? De como a gente é resultado muito, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, né? Como é importante, né? Eles também, os mais velhos, né? Terem a noção dessa importância, né? Do cuidado com os É mais novos. verdade. Somos meio que uma continuação, né? Eu acredito nisso. Somos uma continuação dos nossos pais, né? Chega um momento que a gente tem que entender, né? Que a gente tem as nossas opiniões e tal, e respeitar dos nossos pais, mas quando nesse ramo musical, eu não sei se o Macaco vai concordar comigo, mas as influências, por exemplo, ele do Nordeste, isso é uma coisa que vem forte na hora de compor, porque é o que a gente sabe de verdade do mundo, a gente tenta passar para o instrumento, né? Então, com certeza, a influência dos pais, da família, é uma coisa muito forte num compositor, eu acho. O que você acha, Macaco, disso? Cara, eu acho que é isso mesmo, porque seja para endossar ou para negar, é na família que está a história, né, cara? Então, assim, por exemplo, meu pai, ele colocava para mim muito novo para ouvir Erasmo Carlos, né? Todo mundo gostava do Roberto, mas eu só ouvia Erasmo. E eu tinha uma diferença do Roberto pro Erasmo, assim, né? O Erasmo com aquele bracelete dele cheio de ponta, né? E para mim foi muito legal. E ao mesmo tempo eu muito novinho ali, ouvindo Saltimbancos Trapalhões, do Chico Buarque. Então, assim, tudo isso influência dos meus pais também. A gente viajando, eles me deram aquela fitinha dos Saltimbancos. Mas, assim, eu não venho de uma família de músicos. A música na minha família foi, assim, eu fui o primeiro, entendeu? Que maneiro. E é interessante você ser o primeiro, né? O primeiro filho que fala, eu quero ser músico. Imagina, para um pai engenheiro, né? Que doideira. Mas, assim, por parte de mãe, eu tinha tios escritores. Isso é interessante também. E aí, a mamãe era da comunicação, então ela já entende também que eu estava vindo ali com a poesia na ponta do dedo, né? Com aquela coisa de estar sempre escrevendo muito. E eu também sou, quando eu vou para a faculdade, eu faço comunicação. Então eu, né, quer dizer, mamãe fez comunicação, então você está sempre ali ou negando ou pondo para frente, né? Mas no meu caso, eu fui o primeiro da linhagem artista assumido. Pô, parabéns, irmão, muito bom. E é uma doideira, né? Assim, você chegar para sua família e falar, ó, fiz várias coisas aí, mas o que eu quero ser mesmo é compositor. Vou, né? Porque assim, é você assumir o papel do bobo da corte, né, cara? Assim, é uma coisa meio, eu penso nisso direto, assim, nesse teatro da vida. A gente é o bobo da corte. E o bobo da corte é o único que o rei não corta a cabeça, cara. Ele mata todo mundo, mas o bobo ele deixa ali, cara. Então, assim, para mim também é muito doido ver, sei lá, eu fiz 7 turnês internacionais, toquei no Rock in Rio, eu vi a minha música me levar para muitos lugares muito legais, entendeu? Que E eu maneiro. não esperava, eu acabei também, de certa forma, ficando parceiro dos meus ídolos. Eu, tenho um músico Gabriel Pensador, fiz shows com o Sérgio Brito do Titãs, com o Fernando Abreu, com o Otto. Morei eu, um grande parceiro no Rio, o Baia, que é um escritor legal também, um compositor da pesada. Então, assim, a música me foi muito. Ela foi muito carinhosa comigo no sentido de me colocar perto de grandes parceiros, sabe? Tive projetos com a filha do João Bosco, com Emerson Leal, de São Paulo, que era um cara já elogiado pelo Chico, pelo João também. Então eu tive muita. Eu interagi com muitos artistas assim na minha caminhada para poder me entender autoralmente, né? E então eu tenho uma história que vem do Espírito Santo
Eu me faço artista em Vitória, Espírito Santo, até mais ou menos uns 30 anos, depois eu vou tentar a vida no Rio de Janeiro. Aí lá eu passo mais uns 12 anos fazendo a faculdade da Cidade das Ilusões, de viver de música no Rio. E isso é uma experiência surreal, mas foi dali que também eu consegui Você vive tocar. no Rio ainda? Hoje eu moro no Rio ainda, só que eu moro no Que interior. maneiro. Lembra daquela música do Beto Guedes, Lumiar? Você mora em Lumiar, que maneiro, velho. Eu vou em Lumiar te ver um dia, então, velho. Pode estar, daqui é um lugar Porra, super, cara, eu super subo a diferente. serra direto de moto, cara. Vamos aí tomar um café e fazer um som junto. Eu moro aqui em Lumiar, e tem 3 anos que eu moro aqui, né? Assim, eu vim na Que pandemia, maneiro. naquela história, né? O Rio de Janeiro ficou muito cruel na pandemia, cara, porque assim, o Rio, ele é muito legal quando você pode viver o lado bom do Rio, porque se tirar o lado bom do Rio é tiro, porrada e bomba. Aí, Tirar o lado bom do Rio não tem lado bom, né? porque o lado bom é você estar no social, é você estar conhecendo as pessoas, é você estar junto com a cultura acontecendo, né? Na hora que Eu acho que o lado parou, bom do Rio, assim, eu sei que não tem muito a ver, mas também a natureza aqui do Rio é diferente, né? Eu sinto isso. total. E é inspiradora para quem compõe, cara, a natureza do Rio. O Jobim falava, né, que a obra dele é inspirada na Mata Atlântica. Com O Jobim certeza. falava isso. Isso direto também, assim, se não fosse a natureza, muitas das minhas músicas não tinham rolado. Minhas músicas têm totalmente a ver também com essa conexão. Eu acredito muito nela, cara. Que maneiro. Mas assim, Pô, Gabriel Pensador é um cara incrível, né? O Gabriel cara, assim, eu tenho um... E para mim foi doido, porque eu dividi com o Gabriel uma vez uma música, uma letra, né? A gente tem uma música, tem até um clipe, chama Passaporte para a Fé. Eu já tinha composto com o Gabriel antes, a gente tinha um joguinho chamado FIFA Soccer, que era um game que a juventude jogava e tal, e uma vez a gente fez uma música tema desse game chamado Só Tem Jogador. O Gabriel era muito ligado a futebol e eu odiava futebol, cara. E aí escrevi uma letra comparando a vida a jogadas de futebol, assim, né? E aí ele achou maneiro e completou, assim, e acabou virando o tema do FIFA Soccer. A gente já fez uma turnê juntos aí de muitos shows, dividindo palco, e aí isso eclodiu nessa canção Passaporte para a Fé que eu pude compor eu e ele ali. E é muito doido você compor com quem você também já ouviu muito, você também já curtiu muito, né? Mas, assim, compondo com ele, eu tive essa noção que o que fez eu transitar também na história da música na minha vida foi a minha escrita, cara. Eu fui, assim, muito bem recebido pelos compositores no Rio de Janeiro. E, pô, não só com o Gabriel, mas com outros aí, tantos que eu pude ter música junto. E curti muito, cara. Curti Gabriel Moura, que era do Farofa Carioca, grande compositor, fiz algumas com ele boas. Luiz Carlinhos, que era compositor de Chuva. A gente tem outras também muito legais. Tive muitos parceiros, cara. Quando eu me mudo para lá, eu monto um sarau também, chamado No Jardim, ali no Jardim Botânico, e eu recebia, para aprender a morar no Rio de Janeiro, vários compositores. Então, eu sempre curti muito estar perto desse tipo de criação, sabe? E é isso. E assim a gente vai lançando os discos e fazendo o bobo da corte rodar pelos reinados, cara. Existe uma coisa acontecendo. Desculpe, fala, Sérgio. Não, pode falar, Guto. Depois eu falo. Existe uma coisa acontecendo, ou pode ser uma grande viagem minha, mas eu sinto que a comercialização da música, né, ela rola uma pressão para os compositores, né, comporem coisas mais vendíveis ou algo do tipo, e eu acredito que isso quebre um pouco a essência da composição, né? Mas o que você está falando é muito interessante, porque quando você se une com pessoas da sua tribo, entre aspas, né? Você está ali com outros compositores, conversando com eles, você começa a ver que as coisas fazem sentido, igual o que fazem para você faz para os outros também. Então é muito maneiro você ter essa conexão, né, com outros compositores, conversar,
trocar ideias, né? Isso é muito inspirador, inclusive. Porque a gente escolheu uma coisa que não está nas cartilhas, que não está nos livros didáticos, que não tem uma faculdade, um PhD, não tem alguém que fale por aqui. Então, todo mundo acaba tendo que descobrir a sua própria caminhada, né? O seu próprio estilo, que tem a ver com suas limitações. O estilo é um lance que tem muito a ver com a sua relação com as suas limitações, né? Eu verdade. lembro muito quando eu tentava tirar os solos do Black Sabbath, né? E eu tinha dificuldade. E aí um amigo meu falou assim, eu falei, por que eu não consigo fazer aquele solo tal? Ele falou, pô, porque eu tô homem e não tem um pedaço do dedo, cara. Aí na hora que ele vai fazer daquele tal jeito, quem tem o dedo inteiro não faz, entendeu? E aí, Que maneiro. né? A assinatura do cara vem da imperfeição, né, entre aspas. Então eu fui entendendo também sobre isso. E quando você vai compondo com outras pessoas, Guto, você também vai vendo que cada um tira de um lugar, entendeu? Tinha Cada um tem uma caixinha, né? Tinha compositores tipo que eram muito ligados aos fonemas. Tem compositores que gostam muito de tirar coisa daqui do groove, sabe? Tem gente que, assim como eu, é muito ligado na letra. Eu gosto muito da letra também. Quando você pega dois letristas, aí é uma loucura, bicho. Então, quando eu vou compor letrista também, é uma loucura. E foi o caso do Gabriel, inclusive, que é um excelente letrista, né? Então, assim, só para você ver, essa história é muito doida, porque a gente se encontra numa festa, em algum lugar, assim, e eu falo para ele assim, ó, tô com uma frase. Foi assim, cara. Eu queria fazer uma música em homenagem a um amigo meu, ao nosso amigo, era um amigo em comum que estava em coma. Esse que eu falei do forró espacial, a gente fez uma música em homenagem a esse que faleceu. Era um amigo nosso em comum. Olha que interessante, é até uma continuação dessa história, sabe? E aí eu virei para ele e falei assim, pô, tô com uma frase aqui que é o seguinte: o erro pode ser um golpe da sorte. Olha que maneiro. O erro o erro é um golpe da sorte. Aí o Gabi falou, pô, isso é bom, hein, cara? O erro é o golpe da sorte. Eu falei, porque às vezes a gente acha que está errado aquilo que a gente está fazendo, mas aquilo pode ser a nossa maior sorte. Aí ele falou assim comigo, 8 horas da noite no hotel tal. Aí ele já foi muito legal, assim, a gente se encontrou no hotel lá no saguão e passamos uma noite escrevendo, assim, e é muito bom, porque a letra que a gente escreveu essa noite juntos ali nunca foi alterada. Ela foi gravada 3 anos depois. Depois vocês ouçam, Passaporte para a Fé. Tem umas que vêm prontas, né? Tipo... mas tem que ter... Aí é foda você ver 3 anos depois, 2 anos, quando a gente foi gravar, a gente olhou para aquela letra e falou, porra, a gente não mudou nada, cara. Isso é uma situação, assim, que quando eu ouvi os meus ídolos, eu falava, pô, se eu ouvir Don't Let Me Down dos Beatles, ela é atual hoje. Eu quero fazer uma música que eu vou ouvir e vou falar, pô, ela é atual em qualquer tempo, sabe? Atemporal, né? Atemporal. Então, essa eu acho que é uma história... Almi Sater é o rei, isso é atemporal, né? O Almi Sater tem músicas tocando em frente, né? Eu escuto. Aí eu lembro de eu escutando há uns 5 anos atrás, eu escuto hoje e falo, caraca, aprendi coisas novas. Você vai ouvindo e vai aprendendo coisas novas. Eu tenho uma composição que está dentro desse EP que eu vou lançar, que é um folk. Eu gosto muito do Almi Sater, né? Eu sou apaixonado pela obra dele. E eu, como compositor, eu tento muito escrever uma obra mesmo. Isso que você está falando, da gente se importar, que o trabalho seja alguma mensagem, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito importante nas letras, na música. Tem que deixar algum recado de como funcionava a nossa cabeça, eu acho, né? E eu fiz uma música falando sobre isso que a gente está conversando, Macaco e Sérgio. Manda bala aí, manda sobre a gente escolher o nosso caminho, independente de qual seja. Eu posso mostrar ela para vocês? Vai lá, com certeza. Não vou mudar
Por você, nem por ninguém serei mais, sendo eu. Não vou mudar por você, nem por ninguém serei mais, sendo eu. Não vou plantar no jardim suas ambições, serei mais, sendo eu. E os reflexos dessa escolha serão belos, sinceros, singelos e de paz. Não vou mudar por você, nem por ninguém serei mais, sendo eu. Sendo eu. Esse Guto Pinot. Como é que é o nome dessa canção? Sendo eu. Essa canção é um folkzinho. Eu sou muito apaixonado por essa linha do folk, né? Que ela é meio que um desabafo. O Almi Sater, ele fala muito isso nas músicas, né? Que a viola é um desabafo, sabe? E nessa música eu tentei mergulhar nessa onda, assim, o mais intimista. Legal. Ficou bom. Que maneiro, que bom que vocês curtiram. Pô. Eu só ia dar um aviso. Vocês comentaram aí de se encontrar lá em Lumiar. Tem uma jurisprudência no programa. Se a parceria acontecer depois daqui, vocês têm que voltar no programa para mostrar, entendeu? Pô, aí com certeza. Pô, isso tem que acontecer. Pô, que maneiro. Já tivemos algumas situações aqui muito legais ao longo dos anos do Sarau. Isso vai ser demais, pô. Isso. Na verdade, eu acho que o grande lance do Sarau é esse, né, cara? Você tá ouvindo o outro e se inspirando no outro e tornando a matéria-prima do outro a sua matéria-prima também, né, cara? Verdade. É muito importante, né? Um por um se inspira em alguém, né? Você falou esse lance do folk, assim, a última canção que eu fiz um pouco na pegada do folk também, porque teve assim, tudo inspira a gente, né? Mas teve um amigo meu que falou assim, um parceiro meu de composição também falou assim, pô, ele trabalha naquele projeto Baleia Jubarte. Vocês já ouviram falar desse projeto, Baleia Jubarte? Sim. As baleias e tal. E aí ele me desafiou se eu não conseguiria fazer uma música de uma conversa de um ser humano com uma baleia. Ih, que maneiro, velho. Aí eu falei, pô, um ser humano com uma baleia conversando, isso é uma tarefa, né? E aí, cara, foi assim, a inspiração, né? Aí eu pensei, eu fiz um folkzinho assim, mas lembrar daquele tempo em que nós éramos bicho novo. Você preferiu água e eu dançando com os lobos. Eu fiz do sol meu farol, você as bolhas do mar, nas ondas do oceano, te ouvir cantando só pra mim cantar. Tchu, tchu, tchuru, tchururu, tchu, tchu, tchuru, tchururu, tchu, tchu, tchuru, tchururu, tchu, tchu, tchuru, tchururu. E quando vê
venta assim, um sopro dentro de mim, eu já não esqueço mais que toda paz faz da vida um voo. Acordei mais cedo pra viver tudo novo de novo, tudo novo de novo, tudo novo de novo. E quando venta assim, um sopro dentro de mim, eu já não esqueço mais que toda paz faz da vida um voo. Acordei mais cedo pra viver tudo novo de novo, tudo novo de novo. Veja, nós temos cores que também pintam o mar e o fogo. Você é azul gigante, eu pequeno, peça de um jogo. Eu sou a guerra no mundo, no seu mergulho profundo, tentando me mostrar que o segredo é saber atravessar. E quando venta assim, um sopro dentro de mim, eu já não esqueço mais que toda paz faz da vida um voo. Acordei mais cedo pra viver tudo novo de novo. E quando venta assim, um sopro dentro de mim, eu já não esqueço mais que toda paz faz da vida um voo. Acordei mais cedo pra viver tudo novo de novo, tudo novo de novo. De novo. Aê, esse é Macaco cantando. Como é que é o nome da canção mesmo? Cara, eu tô entre Dança com Lobos, que eu acho que é um nome, né, legal, ou então Bicho Novo, cara. Essa foi a última música que eu compus. Aí eu falei, será que eu ponho Dança com... Aí eu fiz no Instagram, essas coisas de rede social, muito engraçado. Aí eu fiz uma enquete e tinha uma galera que me ligava ou mandava direct tentando furar a enquete, cara. Mas assim, na enquete ganhou Dança com Lobos, cara. Pô, os dois são muito interessantes. Bicho Novo é interessante também, né? Bicho Novo, eu gostei muito do Bicho Novo. E tem essa coisa do você azul gigante e eu pequeno, peça de um jogo, né? Essa coisa também do ser humano ali olhando para a baleia e, né? Eu fiz do sol meu farol e você as bolhas do mar no meio do oceano, te ouvi cantando só para me encantar. Tem umas da Baleia Jubarte, ela cantar também, né? Elas soltam um canto, né? Então, mas muito legal. Bicho Novo é bom, cara. Eu gosto também. Gosto também pra caramba. Você já sabe que o voto do Guto Pinot na enquete seria o Bicho Novo. seria Bicho Novo. Mas a Dança com os Lobos é muito legal também, só que esse outro ele dá um ar meio misterioso. A pessoa vai falar, caraca, velho, maneiro esse nome. Eu acho, pelo menos. E é legal, assim, porque se eu não contar essa história da baleia e do ser humano, passa como uma música aí de relacionamento, né? O que é bem interessante para uma canção, né? Ela ser... todo mundo interpretar. Dizem que as canções têm 7 níveis de percepção, né? Que são 7 os níveis de percepção que o ser humano pode ter de uma canção, né? Essa canção que eu fiz, Entardecer, que eu toquei mais cedo, todo mundo pensa, né, que ela foi uma canção de amor, para um relacionamento, mas ela foi para minha vozinha, que já partiu. O retrato na estante que eu falo, né, é o retrato dela. Só que todo mundo que ouve fala, nossa, que lindo, fez para sua esposa? Eu falo, não.
Mas as pessoas... É maneiro como cada um cria um significado. E eu acho que uma canção é positiva quando ela tem isso. Quando ela tem cada... Na verdade, assim, eu acho que é legal a gente deixar o ouvinte ser autor também, sabe? É, isso aí. O ouvinte, ele também cria, ele também... eu já ouvi, assim, pessoas virem falar de coisas que eu tinha composta, que o jeito que ela falou foi muito mais interessante, muito mais instigante, muito mais legal do que aquilo que eu pensei, Que entendeu? maneiro. Porque no fundo também o ouvinte, ele tá ali criando contigo, sabe? Ele tá... E eu, assim, gosto muito, assim, na composição de trabalhar com o lance das frases que geram imagens, sabe? Isso é muito bom. 4h50, ela estava de vermelho na esquina não sei, sabe? Você vai criando ali a cena que a pessoa ela vai vendo aquilo, sabe? Ela vai falando, pô, pode crer. Então é interessante também. Muito legal. Bacana. Posso tocar um blues para vocês, gente? Com certeza. Manda aí. A gente estava conversando sobre letras, né? Eu gosto muito de conversar em algumas letras, contar histórias também. Mas já que eu falei da minha vozinha, eu vou tocar uma canção que eu fiz numa oração para ela. Que é um blues. Deu conversando, né, com ela, conversando com Deus. E depois, a parte da letra, que é ela falando comigo, ela falou num sonho e eu acordei, anotei tudo. Falei, não, agora eu vou anotar, porque isso ficou bom no sonho. Assim, eu acordei igual um maluco, tadinha. Tadinha da minha esposa, que eu acordei, amor, eu preciso anotar algo. Mas enfim, eu vou tocar essa canção, se chama Sigo Atento. Sigo atento, procurando entender. Será que alguém vai me explicar o que é que sou, o que serei, ou para onde irei? Mas ninguém sabe dar essas respostas. Sinto a vida, ouço um som, é um chamado para outro lugar, dá vontade de voar para bem longe, encontrar a paz, encontrar a paz. Não gaste seu tempo sem pensar em nada, pois aí é uma escola pra sonhar. Quando você pensa tudo está perdido, é que a vida bota as coisas no lugar. Sinto a vida, eu ouço um som, é um chamado para outro lugar, dá vontade de voar para bem longe, encontrar a paz, encontrar a paz. Tudo tem um lugar certo para estar. Todos têm uma missão a cumprir. Não deixe de sonhar com amanhã. Não prove do licor da solidão. Quem sabe, sabe pouco, essa é a lição. Escute o pulsar do coração. Coração.
que ao se deparar com a morte escolhe a vida. A terra é só o ponto da partida. É que a vida bota as coisas, a vida bota as coisas, a vida bota as coisas no lugar. É que a vida bota as coisas, a vida bota as coisas. É que a vida bota tudo no lugar. Aí. É Guto Pinot mostrando mais uma das suas canções aí. Pô, essa canção eu falo que foi minha avó que fez, Macaco. Não fui eu, foi a minha avó que escreveu tudo isso. Eu acredito. Você já teve isso, Macaco, de um sonho acordar de madrugada? Eu preciso anotar, senão eu vou esquecer. Já tive isso. Eu até, assim, direto, eu ando com um celularzinho assim perto que às vezes eu anoto coisa que eu ouço do além e anoto coisa que os outros falam, que os outros não se dão conta do quão foi genial aquilo que ele falou. É mesmo. E aí é um lance meio da gente ter uma antena, né? Eu sempre viajo nisso. Eu tenho até um álbum chamado Antenas Ancestrais, que eu encaro o lance da composição também, que é umas antenas que a gente tem, que a gente capta um lance que está no ar. Eu não acredito na criação como invenção. Eu não acho que ninguém inventa nada, entendeu? Assim, eu tenho uma visão muito mais... Por isso que tem pessoas que captam ideias, às vezes em locais diferentes, a mesma ideia, porque ela está ali no ar, e aí você vai ali e pega. E esse lance de você, por exemplo, teve muitas músicas, principalmente essas, que vêm igual um relâmpago, né? Essas que vêm meio prontas, né? Tem umas que a gente batalha muito e tem umas que vêm bem prontas, né? Essas que vêm bem prontas, cara, eu tenho noção que eu sou só o carteiro. Exatamente. Tem umas também, você já passou por isso, tem umas que vêm, aí elas empacam, aí 2 anos depois você abre o áudio, isso tá pronto, velho. Você já passou por isso? Ou então você, tipo, 2 anos depois olha o áudio, e se eu fazer isso daqui? Aí você bota uma frase, muda tudo, a música tá pronta. Isso acontece também. É muito legal, assim, teve uma que... É a música até que eu lancei agora, assim, na quinta passada. Eu, dentro desse álbum Memórias do Futuro, eu fiz a versão de uma música que eu já tinha lançado lá atrás, mas é bem isso que você falou mesmo, assim, ela chama Montanha. E quando eu ouvi, assim, né, ela depois de anos, assim, eu falei, pô, cara, como pode, bicho? Tipo assim, essa música foi feita em 2013, nós estamos em 2025 e parece que foi ontem, sabe? Muito rápido, e uma vez eu, viajando, eu parei em Paris e mostrei essa música para um cara no estúdio e ele virou para mim e falou, por que no começo você não põe esse acorde aqui e faz assim? Ó? O cara fez o segredo da música. Ele me deu o segredo da música, assim, em 3 segundos que ele ouviu, sabe? Ele fez. Quando eu fui pro estúdio, eu falei. Entendeu a sua ideia, né? Tipo, de primeira. Ele não ia uma coisa que você vê que a pessoa recebe uma informação, parece que vem alguém no ouvido do cara e fala um negócio, a maior verdade, cara. Eu vou tocar um pedacinho. Montanha. Eu ia te pedir para você cantar mais uma, porque infelizmente o programa tá bom demais, gostoso esse papo, mas estamos chegando perto do final, então eu ia pedir para você, Macaco, mandar mais uma antes da gente finalizar aqui o programa. Ele falou da montanha, eu também ia pedir. Eu ia falar, pô, toca aí, o nome já conquistou, velho. É uma música que eu acho muito especial assim na minha trajetória. Depois ouçam aí nas plataformas. Montanha, a última versão, lançada aí quinta passada do álbum Memórias do Futuro. Mas ela tem essa jogada aqui, ó. Eu que sou só esperança.
Será alguém que pudesse dizer quem sou eu que não sou, só queria ter alguém que pudesse dizer. Muito lindo. Esse é Macaco. Com a canção, como é que é o nome? Montanha. Muito linda a montanha, muito maneiro. Pode lançar aí nos streamings. Vamos buscar aí, amigo ouvinte. A gente está chegando ao final do programa, Sarau do Tempo Livre, com a presença do Macaco e do Guto Pinault, agradecendo muito a sua audiência e a sua... você que está aí no YouTube também nos vendo, né? Ou no Facebook. Agradeço muito a presença, agradeço o Macaco, agradeço ao Guto Pinault. Esse programa tem a produção da Denise Souza, o Fábio Balbini, que faz edição musical aí, e a gente fica por aqui hoje. Semana que vem tem mais Sarau do Tempo Livre, com mais convidados, e, como sempre, toda semana um programa inédito, tá bom? A gente fica por aqui, dá um tchau aí pro Macaco, dá um tchau, Guto Pinault. A gente vai ficando por aqui. Tamo junto, família Macaco, tamo junto. Sérgio, eu posso fazer um último anúncio aqui? Rapaz, já está no final do nosso tempo, infelizmente, tá? Não tem problema. Tamo junto, Sérgio. Até mais, um abraço, hein? Valeu, Macaco. Vamos marcar nosso cafezinho, Macaco. Espere iluminar, hein, meu? Vamos se puxar.